Pai do Senhor, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um momento de meditação, de aprendizado da Palavra de Deus. Nesta oportunidade, quero falar um pouco sobre a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Esse é o assunto da lição de número 8, datada do dia 25 de agosto, agora no domingo. Todas as denominações da Assembleia de Deus, a partir das 9 horas da manhã estão com esse estudo da Palavra do Senhor. E desde já quero convidar você, que ainda não frequenta a escola bíblica, você que é membro da Assembleia de Deus, você é membro de outra denominação, mas que tem essa revista, essa revista aqui que está falando nesse trimestre sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus. Essa é a revista que estamos estudando e chegamos à lição de número 8. E quero aqui, em rápidas palavras, resumir o que iremos estudar nessa presente lição. Na igreja que eu me congrego é a Assembleia de Deus Ministério Chamar, no bairro Dom Jaime Câmara. Ela está ali situada no conjunto Nova Vida, certo? E se você desejar, todas as segundas-feiras, a partir das 19 horas, nós estamos ali aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. Veja bem, a lição ela vai tratar sobre o derramar do Espírito Santo, Esse derramar do Espírito Santo, ele foi profetizado pelo profeta Joel no capítulo número 2, no versículo número 28 e 29. Eu quero ler esse texto com vocês. Diz assim: depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Então aqui é a promessa, A promessa do derramar do Espírito Santo, do revestimento de poder. Todos aqueles que confessam Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo do Senhor ele passa a habitar dentro dele. E a base bíblica para o que eu estou falando é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 3, no versículo de número 16. Vamos abrir a Bíblia, irmãos. Pegue a sua Bíblia, abra a Bíblia aí. Olha, 1 Coríntios 3,16 diz: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então, o Espírito Santo ele passa a habitar dentro de cada um daqueles que confessam Jesus como seu Salvador. E esse revestimento de poder, meus amados irmãos, ele precede, Louvado seja o nome do Senhor, acho que essa é a palavra. Ela é distintivo do batismo pelo Espírito Santo. Quando alguém aceita Jesus, ele recebe o Espírito Santo na sua vida. Mas esse revestimento de poder, esse falar em novas línguas, é logo após a conversão. Isso pode acontecer no ato da conversão e também pode demorar a acontecer, ou pode também a pessoa nunca ser batizada com o Espírito Santo, falar em línguas estranhas. Veja bem, o próprio João Batista, ele ratificou, que ele veio batizando para arrependimento de pecado, mas que viria que iria batizar com o Espírito Santo e com fogo. Está aqui, irmãos, em Lucas no capítulo de número 3 e no versículo de número 16. Olha o que diz Lucas. Abra sua Bíblia e confira. Diz assim: João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com Espírito Santo e com fogo. Então Jesus ele vem logo depois, irmãos, dele morrer, e dele ressuscitar. Ele reafirma essa promessa do batismo com o Espírito Santo. Está aqui em Lucas, no capítulo de número 24. Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo
Deixa eu olhar aqui o versículo, irmãos. 24. Acho que é versículo número 39. Aleluia. Perdão, irmãos, o versículo número 49. Eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Nessa época, irmãos, estava acontecendo a festa de Pentecoste, né? E logo após Jesus ele ser ascendido ao céu, louvado seja Deus, ele disse para os discípulos que permanecessem na cidade de Jerusalém, né? Porque era de lá que eles iriam receber essa promessa, esse batismo, esse revestimento de poder. Está escrito aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4. Certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes esta ordem: não saia de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com Espírito Santo. E esses discípulos, irmãos, reunidos no cenáculo, perseverando em oração, eles não sabiam, né, o dia, porque Jesus ele não marcou a data, o dia nem a hora que eles iriam receber esse presente, esse batismo com Espírito Santo, mas eles perseveraram orando ao Senhor. E após 10 dias, eles receberam esta dádiva, este presente. E está escrito aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 4. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Vou ler novamente a partir do versículo 3. E viram que pareciam línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Então, meus amados, hoje surgem muitos ataques, né? Esse é o primeiro ponto que eu quero destacar, os ataques contra essa evidência. Há alguns irmãos que nós chamamos de cessacionistas, né? Que eles não creem mais nessa atualidade dos dons, desse falar em línguas estranhas, né? Eles falam que foi apenas para aquela época dos apóstolos e estava restrito apenas aos apóstolos, e hoje não mais acontece esse revestimento de poder, esse derramar do Espírito Santo. Mas, irmãos, a Bíblia fala, louvado seja o nome do Senhor, né? Aqui em Atos 2,13, né? Alguns outros, todavia, zombavam e diziam: eles beberam vinho demais. Então, esse texto estava relatando quando aqueles homens eles estavam cheios do Espírito Santo. Alguns começaram a zombar deles, né? 9 horas da manhã eles estavam ali, cheios do Espírito Santo, cheios da presença de Deus. Só, meus amados, que Pedro ele se levanta, né? E ele agora começa a pregar, a dizer: não, ninguém aqui está embriagado. Pelo contrário, eles receberam a promessa lá de Joel capítulo 2, né? Que nos últimos dias o Senhor derramaria o seu Espírito Santo sobre os servos e servas, né? E os jovens teriam visões, teriam sonhos. E Pedro, cheio da autoridade, e os demais irmãos, eles começaram agora a pregar a palavra do Senhor, ao ponto de haver um acréscimo de quase 3.000 almas. Louvado seja o nome do Senhor, nesse dia em que o Espírito Santo desceu sobre a igreja do Senhor. Aleluia. E veja, meus amados, que acontece hoje esse ataque, dizer que esse derramado do Espírito Santo estava restrito apenas aos apóstolos. Mas a minha Bíblia diz assim, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38 e 39. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Então a promessa, irmãos, é para todos aqueles que o Senhor chamar.
A promessa é para mim, a promessa do derramar do Espírito Santo também é para você. Outra questão, meus queridos irmãos, que faz com que o Espírito Santo, né, não tenha mais esse derramar, não tenha mais essa evidência desse derramar do Espírito Santo na nossa vida, e alguns ainda não receberam por conta do esfriamento. Deixaram de buscar esse revestimento de poder, deixaram de suplicar, de clamar ao Senhor por esse poder. E a Bíblia diz, irmãos, em 1 Tessalonicenses 19, diz que não extingueis o Espírito, ou em outra tradução diz, não apagueis o Espírito, né? Quando deixamos de buscar, quando deixamos de acreditar, louvado seja Deus, estamos apagando o Espírito, e isso vem gerando em nossa vida o esfriamento espiritual. Veja ainda em 1 Coríntios capítulo 14, no versículo de número 1, louvado seja Deus, diz assim a palavra: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Veja, irmãos, que nós devemos buscar, Paulo está orientando a igreja a buscar com dedicação, né? Aleluia, os dons espirituais. Então, meus irmãos, é com dedicação que eu e você iremos alcançar em nossa vida esses dons, esse derramado do Espírito Santo. Também está escrito ainda no mesmo capítulo, no versículo 39 agora, nos diz assim: portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam o falar em línguas. Veja que Paulo está aqui orientando novamente aos irmãos a buscarem os dons espirituais, né, buscar o dom de profecia, mas também que não proibisse, louvado seja Deus, não proibisse esse revestimento de poder, né, esse falar em línguas estranhas. Então, é um dos pontos aqui que muitas das vezes não há mais operação do Espírito Santo no meio da congregação por conta desse abafamento, dessa proibição ou de não acreditar que ainda haja esse mistério, esse batismo com o Espírito Santo. E vamos para o segundo ponto, irmãos. A atuação do Espírito no pentecostalismo bíblico, né? Existem alguns pentecostalismos, algumas atuações aí em alguns ministérios, né? Que não passa apenas de um emocionalismo, né? E precisamos atentar para isso. Então, o Espírito Santo batiza, né? Através da evidência do falar em línguas. Alguém só é batizado com o Espírito Santo, meus irmãos, quando há essa evidência, né, do falar em línguas estranhas. Qual é a base bíblica para isso? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Agora vamos lá para Atos 10. Atos 10, versículo de número 44 ao versículo de número 46. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. Versículo 47. A seguir Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles em alguns dias. Veja, irmãos, que até sobre os gentios, né? Não só os judeus, mas os gentios também daquela época estavam recebendo esse batismo com Espírito Santo. Então havia ali a evidência do falar em línguas. O Espírito Santo dá dons ainda vigentes, né? Ainda são atuais. Está escrito aonde? Primeiro aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, diz assim:
Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Versículo 4 diz: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Versículo 7 diz: cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Então, ainda é atual, irmãos. Ainda é atual esse revestimento de poder, essa distribuição de dons para a igreja do Senhor Jesus. O Espírito Santo, irmãos, ele habita no crente, né? Eu falei sobre isso na questão da salvação, né? 1 Coríntios 3,16 vai dizer que nós somos o templo morado do Espírito Santo. No capítulo 8 de Romanos capítulo 8, versículo de número 9, nos diz assim a palavra do Senhor: entretanto vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então o Espírito Santo habita no crente através da salvação. O terceiro ponto que eu quero destacar é como é que nós podemos manter, aleluia, essa chama acesa, né? Essa chama do pentecostalismo, a presença do Espírito Santo acesa na nossa vida. Esse pentecostalismo bíblico, louvado seja Deus. Primeiro ponto que eu quero destacar, irmãos, é o alicerce nas Sagradas Escrituras. Temos que estar alicerçado na palavra, estar alicerçado em Jesus. A palavra de Jesus tem que estar em nós e nós devemos estar em Jesus. Em João capítulo 15, versículo 7 nos diz, aleluia, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei o que quiseres e vos será feito. Tem que estar em Jesus. Outro versículo que eu quero destacar é Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, versículo 10 e 11. O que é que nos diz a palavra do Senhor? Atos 17, versículo 10 e 11 nos diz assim, aleluia. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Então, meus irmãos, o crente bereano, né, é aquele que medita na palavra, aquele que estuda a palavra, aquele que examina a palavra do Senhor. Os crentes de Bereia, meus irmãos, eles estavam ali ouvindo a ministração de Paulo e de Silas, né? Estavam conferindo se o que Paulo e Silas pregava era realmente verdadeiro. Então, meus irmãos, não fique com a Bíblia fechada quando alguém assume a tribuna, assume o púlpito para pregar. Examine para ver se o que de fato está sendo pregado está de acordo com a palavra de Deus. Ainda falando sobre o alicerce, segunda carta de Paulo a Timóteo, aleluia, no capítulo de número 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3, versículo 15 ao 17. Nos diz assim a palavra: porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Aleluia. Então, esteja alicerçado na palavra. Segundo ponto, exercitados na comunhão com o Espírito Santo. Não podemos deixar, irmãos, de ser guiados e de mantermos a comunhão com o Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículo de número 16 diz: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Versículo 18 diz: mas se vocês estão guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Aí ele vai aqui adentrar agora sobre aqueles que estão debaixo
que estão andando em conformidade com suas vontades. Ele vai falar sobre as obras da carne. As obras da carne são manifestas, são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os adverti, como antes, já aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Aí ele vai falar, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, meus amados, para encerrarmos aqui, vamos ler Romanos capítulo de número 12, versículo de número 11. Nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. Então, qual é o propósito do batismo no Espírito Santo? Qual é o propósito de ser batizado? Apenas falar em línguas estranhas? Será que seria isso? Não, irmãos. O propósito desse revestimento de poder é uma capacitação sobrenatural que o Senhor nos dá para proclamar, para testemunhar do Evangelho do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8, diz assim a palavra do Senhor. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, versículo 29 ao 31. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Esse aqui é o propósito, irmãos, de dar encorajamento, louvado seja Deus, de encorajar os irmãos a anunciarem a palavra do Senhor. Paulo, ele aconselhou a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, pregue a palavra, em tempo e fora de tempo, que seja oportuno ou não, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Louvado seja Deus. Então que eu e você venhamos nos preparar, venhamos nos capacitar, venhamos suplicar ao Senhor, a Ele nos revestir deste poder, para nós sermos testemunhas do Evangelho. Se você gostou, que você possa aí compartilhar esse vídeo, ficou muito longo, louvado seja Deus, mas creio que irá com certeza trazer edificação para a sua vida espiritual. Pai do Senhor, meus queridos irmãos.